Governo do Estado anuncia a implantação de novos leitos de UTI pediátrico e neonatal em Santa Catarina. Veja como foi a Empreende Brasil Conference, que reuniu mais de 6.000 pessoas em São José na Grande Florianópolis. Estudo aponta que Santa Catarina vai precisar qualificar mais de 800 mil trabalhadores para a indústria até 2025. No esporte, os gols do fim de semana no Campeonato Brasileiro e os vencedores do Ironman Brasil 2022. E na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, Sérgio Pérez vence um grande prêmio de Mônaco marcado por muita chuva, atraso na largada e acidentes. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com um anúncio pelo governo do estado da implantação de novos leitos de UTI pediátrico e neonatal em Santa Catarina. A medida visa minimizar a crise no setor que tem fila de pacientes. Os 90 leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina estão ocupados. Já as vagas para terapia intensiva destinadas a crianças têm ocupação de 95,4%, com 43 leitos disponíveis entre os 294 ativos. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Para combater a falta de vagas, o governador Carlos Moisés anunciou a abertura de novos leitos. As aberturas vão representar um aumento de 13% nos leitos de UTI neonatal e 37% nas vagas pediátricas. 68 novos leitos de UTI pediátrica e neonatal vão ser abertos em até 90 dias no estado. No Hospital Regional de São José, serão 10 leitos neonatais. E aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital, serão 9 leitos neonatais. Os demais leitos vão para unidades credenciadas na cidade de Itajaí, Brusque, Jaraguá do Sul, Joinville, Rio do Sul, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Santa Catarina investiga o primeiro caso da chamada varíola dos macacos. O primeiro paciente suspeito de contrair a doença é uma mulher de 27 anos de idade, moradora de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. Os sintomas dela começaram a aparecer no dia 24 de maio e a notificação foi feita no dia 27 de maio. O caso é investigado pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Vigilância Epidemiológica Estadual, que aguardam agora por resultados de exames laboratoriais. E um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina quer estudar os passos de recuperação de pacientes que já tiveram Covid-19 e se curaram da doença. O projeto já tem 16 voluntários e quer agora aumentar esse número. O projeto busca compreender e avaliar os efeitos de um programa de atividades físicas em pacientes que tiveram internação hospitalar para o tratamento da Covid-19. Atualmente já são 16 os voluntários selecionados. A meta é chegar a 40 pessoas para que o estudo entre em uma nova etapa. Em entrevista ao SCA Acontece, o coordenador do projeto destacou a importância do estudo para a reabilitação de pacientes que se curaram da doença. A gente já tem estudos mostrando que mesmo os pacientes chamados leves têm alguns declínios, algumas complicações cardiovasculares e tal, mas o nosso estudo está centrado em pacientes que passaram pela fase, que passaram por estágios moderados a graves, ou seja, eles precisaram internar independente de ter estado em CTI, ter complicado ou não. Esses que são os casos mais críticos e que tem muita gente, nós estamos intervindo. O estudo tem duração de 24 semanas, com ciclos de diferentes características e intensidades de exercícios e respeita a individualidade dos participantes. Para fazer parte, basta que o paciente tenha sido internado por causa da Covid em qualquer unidade hospitalar. O contato para se cadastrar é pelo e-mail gpec.ufsc@gmail.com ou ainda pelo WhatsApp nos números 48988370101 ou 48999101195. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques desta segunda-feira chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. Temporal em Pernambuco deixa mais de 90 mortos e dezenas de desaparecidos. Campanha da Band, Central Única das Favelas e Frente Nacional Antirracista arrecada doações para os atingidos pelas chuvas no Nordeste. Homem disfarçado de velhinha que atacou a Mona Lisa é detido e internado em hospital psiquiátrico. Olho no céu nesta próxima madrugada. Chuva de meteoros pode ser a mais intensa em muitos anos. Isso e muito mais daqui a pouco às 7h20 da noite. A gente espera vocês.
E agora é hora de opinião aqui no Band Cidade. Opinião é com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o MDB está diante de mais uma polêmica nas eleições deste ano. Está empilhando polêmicas o partido. O partido que mais gera polêmicas internamente. Não precisa nem de adversário. É um partido interessante esse MDB. Pois o presidente Celso Maldaner, que é deputado federal, e o candidato Antídio Lunelli disseram que não vão na reunião extraordinária chamada por mais de 1/3 da executiva estadual, que vai acontecer amanhã, e vai acontecer mesmo assim. Com eles também não vai o primeiro presidente, Edinho Bez, ex-deputado federal, e Ronaldo Benedetti, que é o vogal dentro da estrutura do partido. Só que neste momento na Assembleia Legislativa estão reunidos 7 dos 9 deputados do MDB, mais os ex-governadores Eduardo Pinho Moreira e Paulo Afonso Vieira, para deliberar o seguinte: como vão agir amanhã. Celso Maldaner justifica que esta reunião extraordinária não tem competência nem condições de mudar a resolução das prévias e, portanto, não tem autonomia para decidir o apoio ou não ao governador Carlos Moisés da Silva. Ou seja, nada resolvido. Mas uma entrevista que ele deu à rádio Cidade em Dia FM de Criciúma hoje de manhã, Celso Maldaner deu uma saída para a questão. Ele disse que como o desenvolvimento de uma teoria, de um parecer jurídico, que é só lá na convenção do dia 5 de agosto que se resolve o problema, que a única alternativa para tudo isso acontecer e Moisés receber o apoio do MDB seria a desistência da candidatura de Antídio Lunelli. Está dado o passo. Basta alguém pressionar e alguém ceder. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Band Cidade. O maior evento de empreendedorismo da América Latina trouxe à Grande Florianópolis mais de 6.000 pessoas para uma conversa sobre oportunidades e também como se preparar para elas. O Empreende Brasil Conference teve participação do Grupo Barriga Verde, que levou uma atração a mais para a conferência. O maior evento de empreendedorismo da América Latina injetou mais de 10 milhões de reais da economia da Grande Florianópolis e reuniu em um mesmo lugar mentes empreendedoras brilhantes. Cerca de 100 palestrantes contaram suas experiências como empreendedores e a Feira de Negócios ajudou a conectar potenciais clientes e fornecedores que buscam novas oportunidades. Aqui na Feira de Negócios, 80 empresas de todo o Brasil estão expondo seus produtos e serviços. Este é o caso da TV BV, que traz inovações para a feira. Uma das novidades foi o simulador de corridas de Fórmula 1 no estande do Grupo Barriga Verde. O jogo faz parte das comemorações pela nova programação da TV BV. Nesses últimos 2 anos, é a emissora, uma das emissoras que mais tem evoluído na sua programação e trazendo novidades, tanto na área de entretenimento, jornalismo, esporte, Fórmula 1, né, que a Band tem feito uma cobertura aí espetacular. E esse ano a grande aposta aí é o Faustão na Band, todas as noites aí com um programa diferente todo dia. Quem aproveitou o simulador foi o Sérgio, que se espantou com o realismo do jogo. Foi uma experiência única, né? Na realidade, a sensação da vibração, da frenagem, se aproxima muito, creio eu, de uma pilotagem real. Então é muito legal, uma experiência aí que eu recomendo para todo mundo. Eu acredito que todo adolescente de 16 anos e todo jovem até os seus 25 deveria estar aqui. Deveria fazer parte deste empreendimento, porque você abre a mente, você vê novos horizontes, você busca coisas novas e você sai da casinha. Isso é que é importante. E isso, o Empreender aqui no Brasil está fazendo com que as pessoas saiam um pouco da sua normalidade, né, da sua visão meio fechada. Né? O evento teve até artista famoso palestrando sobre empreendedorismo. É uma experiência nova, é a primeira vez que eu faço uma participação nesse tipo de evento. Espero que seja a primeira de muitas, né? Porque a gente já empreende há muitos anos, mas nunca tinha feito a exposição disso, do pensamento, de como a gente chegou até onde chegamos. Acho que é importante. Para o Lucas, que é o idealizador do Empreende Brasil, a meta não é apenas ser um simples evento. O principal diferencial é reunir 6.000 empresários, 6.000 mentes brilhantes, para que a gente realmente possa fazer a diferença na vida desses empreendedores que sofreram tanto na pandemia e a gente possa trazer essas novas tendências e esses novos diferenciais e aprender com quem chegou lá.
Um estudo do Observatório Nacional da Indústria revelou que Santa Catarina vai precisar qualificar mais de 800 mil trabalhadores para a indústria. E o prazo para atingir essa meta é curto, 2025. Os dados são do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria para identificar as demandas futuras de mão de obra e orientar a formação profissional de base industrial no país. Desse total, 152.900 são em formação inicial para repor inativos e preencher novas vagas, e 649.900 em formação continuada para trabalhadores que devem se atualizar. A maior parte da demanda é para ocupações de nível de qualificação, mas as ocupações de níveis técnico e superior têm crescido, o que, segundo o estudo, já pode ser considerado uma tendência. As áreas que mais possuem demanda por formação são transversais, que permitem a atuação em diferentes áreas, e depois têxtil e vestuário, metal-mecânica, logística e transporte e alimentos e bebidas. E aí, Roberto, o desafio de qualificar a mão de obra é permanente, não é? Sempre foi. Só que agora se percebeu o seguinte, no Brasil, a gente vive numa distorção por mais cultura, por mais desenvolvimento humano, mais ligado à área da formação superior. Todo mundo quer ter um curso superior e esquece que o curso técnico é tão importante quanto e tem mais vagas para eles. Vocês observaram aí nesse texto que o Rodrigo passou, que o estudo mostra que é gente que precisa pôr a mão na massa. É menos gente na área de tecnologia e é mais gente na área de frente. Na pessoa que monta, na pessoa que trabalha na indústria têxtil, na pessoa que trabalha na indústria metal-mecânica. Então, é gente que efetivamente vai estar dentro da fábrica trabalhando. É aquele trabalho que é muito mais cansativo, pode-se dizer assim, se a gente pensar do ponto de vista comparado ao trabalho intelectual ou mesmo quem trabalha na área, por exemplo, de tecnologia, de TI, tecnologia e informação. Mas é mais importante. E é justamente aí que nós começamos a ver a distorção do Brasil, voltado muito para a formação superior, agora com a recuperação desses cursos de ensino médio, fomenta ao indivíduo ter uma carreira consolidada. Sair do curso e ser aproveitado pela indústria, sair do curso e ser aproveitado pelas empresas. É esta a grande mágica do desenvolvimento. Não adianta você estudar, ter uma formação e não ter onde trabalhar. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Um acidente em Santa Cecília, nesta segunda-feira, provocou a morte de uma pessoa. Foi por volta de 11 horas da manhã. Um caminhão e um carro bateram de frente. O motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu. Outras 2 pessoas no veículo tiveram ferimentos e foram levadas para unidades de saúde. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje 257 quilos de maconha em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Durante fiscalização de rotina na BR-101, os policiais rodoviários federais abordaram um carro com placas de Porto Belo com um casal de ocupantes. A maconha estava no porta-malas e no banco traseiro do veículo. O motorista de 43 anos de idade e a passageira de 33, presos em flagrante, foram levados para a delegacia. A carga de maconha está avaliada em mais de R$500 mil. A Defesa Civil Estadual confirmou a passagem de um tornado categoria F0 na cidade de Campo Alegre, no Planalto Norte catarinense. O fenômeno ocorreu neste domingo. De acordo com a Defesa Civil do Estado, os ventos na cidade chegaram a 94 km por hora. O temporal provocou danos em boa parte das comunidades da cidade. O trabalho de auxílio aos atingidos foi feito em parceria com o Corpo de Bombeiros. Houve distribuição de lonas e desobstrução de estradas e acessos de propriedades rurais bloqueadas pela queda de árvores. Centenas de casas foram destelhadas. Pelo menos 1.200 unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica. A Prefeitura deve decretar situação de emergência. Ninguém ficou ferido. A terça-feira deve ter instabilidade no estado, especialmente a partir da tarde. Os detalhes agora na previsão do tempo. O dia vai começar com nebulosidade variável e aberturas de sol, especialmente no oeste e no sul do estado. À tarde e à noite, o tempo fecha em todo o estado e tem condição para chuva isolada na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte.
As temperaturas vão estar baixas, com chance de geada isolada nas áreas mais altas do oeste ao Planalto Sul. Na capital, mínima de 11, máxima de 15 graus. Em Itajaí, variação entre 13 e 15. Em Lages, 3 graus de mínima e 13 de máxima. E em Chapecó, mínima de 3 e máxima de 16 graus. Você confere agora as informações do esporte. A gente começa com a Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band. O mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Mônaco. A prova tradicional no circuito foi marcada pela chuva, que atrasou a largada e também por um acidente. A largada aconteceu mais de 1 hora depois do previsto. Com o tempo, as equipes sabiam que as estratégias seriam fundamentais e definiriam o vencedor do dia. Acidentes também eram prováveis. E essa batida de Mick Schumacher trouxe a bandeira vermelha e mais uma parada. A Ferrari errou quando não podia, e esse erro veio dos boxes. Leclerc, que tinha feito uma excelente classificação e estava liderando a prova, foi chamado para trocar os pneus de chuva extrema pelos intermediários. Já o companheiro de equipe, Carlos Sainz, bateu o pé e disse para a equipe que iria direto do pneu molhado para o slick. E deu certo, mas só para Sainz. Leclerc colocou os slicks tarde demais. Ele acabou apenas em 4º lugar. A Red Bull foi ainda mais precisa na tática e Pérez voltou à frente do espanhol. Ele foi muito bem na defesa de posição, mesmo com o pneu que estava mais gasto. Foi no relógio, mas a vitória veio e o gostinho foi o mesmo. Ele disse que estava muito feliz e que é uma vitória especial por ser em Mônaco e ainda mais em condições difíceis. Foi a 3ª vitória de Pérez na carreira, a 1ª na temporada e já no icônico circuito de Mônaco. Ter subido no lugar mais alto do pódio aqui veio num momento importante na temporada para o mexicano. Isso porque Checo precisou ceder a posição para o companheiro de equipe Max Verstappen na corrida em Barcelona. Se ele tivesse vencido o GP da Espanha, seria hoje o líder do Mundial. O primeiro ainda é Verstappen, que terminou em 3º. Russell da Mercedes foi o 5º colocado e o companheiro de equipe Hamilton foi só o 8º. A próxima parada da Fórmula 1 é em Baku, no Azerbaijão. E você acompanha tudo, claro, aqui na Band. Agora o Campeonato Brasileiro. O fim de semana teve times catarinenses em campo nas séries A, B e C. Confira os gols das partidas. Na Série A, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o Avaí saiu na frente do Atlético Mineiro com este gol de Morato. O empate dos donos da casa veio com o Hulk. E após escanteio, o Eduardo Sacha fez o gol da virada e da vitória atleticana. Final Atlético Mineiro 2, Avaí 12º colocado com 10 pontos ganhos, 1. Na Série B, o Criciúma recebeu o Cruzeiro no estádio Heriberto Wilson. O único gol da partida foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Já deu a vitória para os visitantes. Final Criciúma, 15º colocado com 10 pontos, 0, Cruzeiro 1. Pela Série C, o Figueirense recebeu o Ferroviário no estádio Orlando Scarpelli. Gustavo Ramos fez o único gol da partida e deu a vitória aos donos da casa. Com 1-0, o Figueirense subiu 2 posições e ocupa a 4ª colocação da Série C com 15 pontos somados. O fim de semana foi marcado também pela 20ª edição do Ironman Brasil. Debaixo de muita chuva, mais de 1.800 competidores nadaram, pedalaram e correram pelas ruas da cidade. Histórias, quando são escritas no esporte, contêm disciplina, persistência, garra e um toque a mais de emoção. 3 anos até, enfim, ouvir este som. Cerca de 1.800 atletas disputaram a 20ª edição do Ironman Florianópolis, sendo a elite com 19 homens e 5 mulheres. Estavam 2 vagas para eles e 2 para elas, para o Mundial da prova em Kona, no Avaí. O amanhecer na praia de Jurerê foi incrível. Mostrava que seria um dia de arrepiar. Na água, os atletas percorriam 3,8 quilômetros e com cerca de 46 minutos de prova, saíram os primeiros colocados. Eduardo Las puxou à frente, mas na cola tinha Reinaldo Colucci, Igor Amorelli e o francês Arnaud Guillot. No feminino, Pamela Oliveira abriu vantagem desde o início. A capixaba e residente de Balneário Camboriú abriu 10 minutos de vantagem das concorrentes.
Reinaldo Colucci foi o primeiro a largar a bike e começar a maratona. Igor Amorelli e o francês chegaram juntos e na corrida o catarinense abriu vantagem do europeu. A 20ª edição do Ironman Brasil aconteceu debaixo de chuva e para lavar a alma. Um pódio masculino totalmente brasileiro. O campeão Reinaldo Colucci, com 7 horas, 48 minutos e 27 segundos. Ele que é o brasileiro com o melhor tempo na franquia Ironman. Eu corri a primeira vez aqui em Floripa, o Iron em 2004. Eu tinha 18 anos, eu fui o melhor brasileiro, fui o 8º colocado. E hoje, 18 anos depois, eu venho aqui e ganho na Elite. Então, eu persegui muito essa vitória. Além do paulista, quem também leva a vaga para o Mundial é o catarinense Igor Amorelli, em segundo lugar, com 7 horas, 53 minutos e 10 segundos. O pódio da elite masculina teve como terceiro o paulista Fernando Todt, que conseguiu ultrapassar o francês na corrida e fechou com 7 horas, 59 minutos e 39 segundos. E a grande campeã Pamela Oliveira cruzou a linha de chegada com 8 horas, 54 minutos e 1 segundo. Um dia duro para fazer uma marca boa, e então mesmo assim eu ter conseguido fazer o que eu queria, abaixo de 9 horas, eu fiquei muito feliz. A festa foi imensa, da elite aos amadores. A superação foi vista e comemorada a cada quilômetro e a cada chegada. O fim de semana foi de muitas homenagens pelo país para a dupla Jesse e Churastei. O jovem e o cão de estimação morreram em um acidente de carro nos Estados Unidos. No sábado, centenas de pessoas, a maioria acompanhadas pelos cães de estimação da raça Golden Retriever, que é a mesma do Churastei, se reuniram para prestar uma homenagem em Balneário Camboriú, cidade onde a dupla morava. No domingo, proprietários de carros do modelo Fusca, o mesmo usado por Jesse na viagem, fizeram uma carreata. A mãe de Jesse esteve presente. O corpo do jovem e as cinzas do cão ainda não chegaram ao Brasil. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você acompanha amanhã, 12h30, no Jogo Aberto USC e 12h50 no SC Acontece. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.